Olá, colegas TAs. Meu nome é Anderson Silva. Atualmente eu sou técnico da UFMG. Não tenho nenhum grupo, né? Independente. E tenho visto as reflexões aí com relação às discussões do GT e da nossa carreira. E gostaria de fazer uma análise mais rápida e simples, né? Para esclarecer e colocar alguns pontos de vista, né, discutir com a categoria com relação aos aspectos que estão previstos nesse GT, que é muito importante para as discussões seguintes referente à nossa mudança de carreira, né? Bem, pessoal, eu estou baseando nesse relatório aí que foi enviado pelo GT, né? Nele tem informações muito importantes, recomendo que todos leiam para discutir aí no decorrer das suas bases, né? E um dos pontos assim mais importantes desse relatório, claro que tem toda uma descrição com relação a ele, mas um dos pontos mais interessantes é exatamente um resumo que ele tem da tabela do que foi aceito pelo GT e do que não foi aceito, né? Tem aqui a questão os pontos favoráveis, os pontos que precisa de negociação por causa de questão orçamentária, né? E favorável à proposta alternativa. Aí ele fala lá com relação a racionar os cargos, né? Revisar os fazeres técnicos administrativos, redução dos interstícios de progressão por mérito. Isso é uma das principais vantagens que eu acho que a carreira pode conseguir se essa proposta ela for aprovada, né? Redução é de 18 meses para 12 meses na questão dos interstícios para progressão por mérito. Por que eu digo isso? A gente vai ter um aumento de salário maior e mais rápido do que na carreira atual, que é de 18 meses. Essa progressão por mérito, ela aumentando mais rápido, né? Isso aumenta mais a nossa renda, a gente chega ao topo da tabela, e depois da reforma da Previdência, isso ficou muito importante para a gente, porque a reforma da Previdência ela vai considerar todos os salários que a gente recebeu durante a nossa vida funcional. Então, quanto antes a gente chegar lá no final da carreira, né? Lá no final das nossas progressões, menor vai ser a nossa perda no momento da aposentadoria. Então é muito importante a gente conseguir essa redução do tempo de progressão por mérito para que a gente chegue na carreira no final da carreira mais rápido, né, com o nosso maior rendimento, e na hora que a gente chegar na aposentadoria, a gente não perder muito, porque quando eles considerarem a nossa média salarial vai estar mais alta quando a gente chegar lá no final da carreira, né? Esse reconhecimento de saberes e competências também é outro ganho, né? A gente não tem essa possibilidade hoje, mas colocar essa possibilidade vai ser muito interessante para a parte da carreira, né? Verticalização em matriz única, ele aceitou isso. Esse é um ponto que está tendo uma discussão na carreira do que seria melhor, se era melhorar o PCCTAI ou fazer essa verticalização de matriz única. Uma disputa, né? Tem alguns grupos que são a favor, tem alguns grupos que são contra. Eu estou aqui como independente, estou tentando entender esse processo, mas eu não vejo isso como perda grande, não. Né? E mais para frente a gente vai conversar sobre essa questão da verticalização. O incentivo à qualificação ele vai continuar. A aglutinação dos níveis de classificação, isso é muito importante. Né? Vai juntar as rendas, os valores. Né? Eles não podem colocar como se fosse uma aglutinação de carreiras, porque isso seria ilegal, de acordo com a análise que foi feita por esse GT, que é um relatório técnico. Né? Mas colocar os níveis salariais, tanto do piso quanto do teto, isso é possível. E aí eles foram favoráveis a essa proposta de colocar os mesmos salários de nível A e nível B e de nível C e nível D com os mesmos salários. O que é muito importante, né? A gente sabe que muitos deles, dos aposentados, eles estão no nível A, nível B e muitos deles também no nível C. Então isso ajudaria muito os aposentados, principalmente do nível A, que são os que menos ganham, têm os menores salários da nossa categoria. Hoje é um salário muito baixo, isso ajudaria muito eles. Então
esse é um dos fatores que me deixa aí favorável a essa proposta, que seria de igualar os salários no nível A e no nível B. E o nível C, que muitos deles estão na ativa e muitos deles estão aposentados, eles já fazem o mesmo trabalho que a gente há muito tempo, né, pessoal? Vamos ser sinceros, com a mudança aí da questão vamos dizer assim, do avanço da questão do trabalho no serviço público, o nível C, ele já é injustiçado há muito tempo. Então eu não posso dizer que nem que essa proposta é justa, porque na verdade ela é injusta, porque esse processo de, vamos dizer, eles receberem o mesmo salário que a gente já deveria ter sido feito há muito tempo. Então a gente está correndo atrás de algo que já deveria ter sido feito bem antes. Então é muito justa essa proposta no sentido de igualar, eu apoio totalmente essa proposta no sentido de igualar o salário dos nossos colegas aí de nível C e os nossos colegas de nível D. Né? Progressão por capacitação é uma aceleração da progressão por capacitação nessa nova proposta que foi apresentada, né? Recomposição de perdas inflacionárias é uma pauta na mesa de negociação, porque trabalha com impacto orçamentário maior. E piso de 3 salários mínimos atuais. Essa foi a proposta que foi apresentada pela FASUFRA e pelo Sinasef. Incorporação do piso da enfermagem e aumento do STEP de 3 para 5%. Então, na base da proposta apresentada pela FASUBRA e Sinasef, estão esses três critérios, o 10, o 11 e o 12, que foi apresentado para o governo. Então, nessa proposta apresentada aí pela FASUBRA e pelo Sinasef, a gente teria esse cenário aqui, que é o cenário base, que eu vou apresentar para vocês aqui, o cenário que a gente teria nessa proposta apresentada ao governo. Isso aqui é o que a gente pediu. O que a gente teria se o governo desse para a gente na proposta apresentada pelo sindicato seria isso aqui. Claro que o governo vai argumentar que é impossível, o impacto disso, né, para o governo seria na faixa de mais de 20 bilhões, então isso aqui o governo vai colocar como impossível. Mas a gente sabe que numa negociação a gente precisa pedir mais para que na mesa de negociação, né, o governo coloque as contrapropostas e a gente chegue ao meio termo, que é bom para os dois lados. No nosso caso, principalmente a gente está lutando pro bom para nós, né? Obviamente, nós somos trabalhadores, a gente tem que lutar pela melhoria da nossa vida, vamos dizer assim. Então, essa seria a proposta. Começaria ali no nível AB com 3 salários mínimos, né? Essa seria a tabela. Ali na questão ali do padrão de vencimento, não precisaria de ajuste, o ajuste ele seria direto, né? O nível A que está ali no nível 1, ele passaria para a mesma linha de nível que está ali, ó, o nível 1, 16 ficaria no nível 1, 16. O nível 2, 10, por exemplo, pularia para o nível 11. O nível 3, 13, já pularia para o nível 15 pelas capacitações que ele fez, né? E o nível 4, por exemplo, que está lá no 4,14, ele já pularia para o 17 pelas capacitações que ele já fez, né? E aí, esse seria o padrão de vencimento nessa proposta base que foi apresentada para o governo. Não quer dizer que o governo vai aceitar isso, mas a partir disso é que foi feita a proposta, né, pelo meu entendimento aí do relatório. Então, nessa proposta, como é que ficaria a questão da carreira, né? A carreira, pela proposta apresentada, né, de verticalização da matriz única, a carreira ficaria com esses critérios, né? Os ganhos de reestruturação, no momento que a gente espera muito que não seja, que o governo tenha um valor maior para dar, né, de aumento para a gente, porque a discussão ela é duas. Uma delas é reestruturação da carreira, com essa espécie de junção das carreiras A, B, C, D e E, né? E a outra discussão é o valor que o governo vai disponibilizar para a gente
para a gente poder ter ganho, né, recomposição salarial. Sem recomposição salarial, que é uma segunda discussão, esses seriam os ganhos no momento em uma base de recomposição salarial zero, o que a gente não quer e que os grupos, né, colocaram que não aceitam de forma nenhuma, porque não devem aceitar mesmo essa proposta, porque seria muito ruim para toda a categoria. O nível E, por ele ser o salário de referência, nessa proposta aqui ele ficaria com 0% de aumento, que não é a proposta nem do governo e nem é a proposta dos sindicatos. A proposta dos sindicatos é essa daqui abaixo, de 3 salários mínimos para o nível A e B, o que daria um grande aumento aqui para o E, um grande aumento aqui para o D, um grande aumento aqui para o C, um grande aumento para o B e um grande aumento para o A. Aumento para todo mundo e um aumento muito grande. O nível E, ele iria iniciar ali a referência dele com R$ 9.900 em cima dessa proposta, né? Eu queria praticamente duplicar o salário aí de nível E, né? Então, vamos lá. Entendendo isso, o nível E é um valor de referência. E no caso, os níveis D e C seriam 60% do valor do nível E. Ficaria sempre amarrado, isso estaria na lei, não poderia ter uma diferenciação maior do que isso, né? E o nível B e o A, ele seria 40% do nível E. Nessa proposta, então, considerando só a reestruturação, o nível E ficaria com 0% de mudança, levando tudo isso que eu falei anteriormente em consideração, viu, pessoal? O nível D, como hoje fica 58,5% do que ganha o nível E, ele ganharia 2,51% de aumento, já aproximando mais em comparação com hoje com o que ganha o nível E. O nível C ganharia 28,96%, porque ele igualaria ao salário do nível D, algo que eu acho extremamente justo e já coloquei para vocês, né? O nível B ele ganharia 4,10%, né? E o nível A ganharia 26,5%, o que é 26,05%, o que é muito justo, porque o nível A maioria deles são aposentados e ganham muito abaixo do que a gente de nível D ganha. E é um valor muito baixo mesmo. Eles aposentaram com um valor muito baixo e eles precisam ganhar mais, e eu acho que a gente tem que lutar por isso, sabe? É uma conquista da categoria também, olhando pelos aposentados, que a gente lute por essa proposta de igualar o nível A com o B e o nível C com o D. Eu acho isso extremamente importante para a categoria. Então esse seria o cenário, pessoal. Esse seria o cenário apresentado, né? É o cenário que está sendo discutido. Teve várias lives aí no decorrer da semana, uma live do Tais na Luta, uma live da CTB, teve algumas falas também por parte da Unir. Recomendo que vocês deem uma olhada em todas elas, né? Dêem uma olhada, leiam o relatório para estarem preparados aí, ter uma visão independente, entre aspas, do que está sendo discutido. Concluindo, assim, eu gostaria de deixar uma conclusão para vocês antes do final do vídeo. Concluindo, o que está sendo discutido aí não é uma mudança. É uma mudança de forma, mas a gente vai ver que não vai. Que é uma alteração que na prática é uma alteração grande, mas que o impacto inicialmente que vai gerar na minha interpretação das leituras e do acompanhamento das lives não vai mudar grandes coisas para determinadas classes. A classe E e a classe D e a classe B, a mudança não vai ser tão grande assim, né? A gente vai mudar mais na classe A e na classe C, que vai ter um aumento significativo, o que é muito importante e o que eu apoio muito, né? A classe A é a que menos ganha e a classe C faz o mesmo trabalho que a D praticamente e ganha menos, o que é injusto. A gente não pode trabalhar na lógica de buscar uma equiparação salarial com o judiciário, buscar uma equiparação salarial com o legislativo, mas na hora que essa discussão de que todo mundo que faz o mesmo trabalho ganha a mesma coisa, dentro da nossa própria carreira, a gente falar, não, aí não pode. Entendeu? Isso não pode. Isso, a categoria não pode fazer isso. A gente tem que ter consciência de classe, né, gente? Que a gente tanto cobra, né?
Então, dizer aí que ninguém vai ganhar nada, como eu ouvi em algumas falas aí, isso é uma grande fake news. As classes que mais precisam, de forma justa, vão ganhar mais. Vão ganhar mais, e eu concordo com isso. Pela proposta apresentada, não foi colocado o valor que o governo vai apresentar para nossa carreira. Portanto, não tem como a gente fazer nem tabela com os valores para fazer uma análise do que seria, porque o governo ainda não colocou os valores, né? E também não dá para a gente ver o quanto vai ganhar, porque a diferença é que na proposta da carreira nossa atual, o valor era acrescentado sobre o nível A, pegando todo mundo até o nível E. A partir de agora, os valores que o governo vai colocar de aumento salarial, ele vai ser colocado em cima do nível E. E isso vai ser repercutido para todos os outros níveis, né? Colocando ali sempre 60% do que o nível E receber de aumento para o nível C e D e 40% do que o nível E receber de aumento para os níveis A e B. Né? São essas as modificações, o que, na minha opinião, não é algo ruim, porque vai aproximar o nosso salário do nível E. Né? No caso, eu sou servidor de nível D, isso vai trazer uma aproximação, e no meu caso eu não vejo isso como algo ruim. No nosso caso vai ser uma aproximação de 2%, mas eu acho isso justo também. É, então, o ponto que está em discussão em máxima né, na minha visão e na minha leitura, a gente vai ser solidário com os níveis A e C e apoiar a proposta de uma certa aglutinação, entre aspas, dos valores recebidos pelas categorias B e D, ou a gente vai continuar lutando pelo PCCTAI, que pode implementar ali um determinado valor de aumento, mas que vai manter a grande discrepância entre o A, o B, o C, o D e o E. Lembrando que, se eles mexerem no step, essa diferença aumenta, porque a proporção é geométrica quando se mexe no step. Então, se mexer no step, a diferença entre o A para o B, o B para o C, o C para o D e o D para o E, ele vai ficar ainda maior e proporcionalmente, né, as classes que ganham menos vão ganhar proporcionalmente cada vez menos se essa mudança for feita no step. Então são essas as reflexões que eu faço, né? Como eu disse aí, eu sou independente, não estou em nenhum grupo, isso talvez até me, né, qualifique eu fazer uma análise é, diferente, né? Talvez. E eu chego a essas conclusões, sabe? Não vejo com maus olhos a proposta. Acho que tem que ser discutida, tem que ser discutido os valores, né? Que o governo vai aportar. Eu acho que 2 bilhões é muito pouco, não atende a categoria. Isso teria que ser no mínimo 4, mas o ideal seria de 6 a 8, né? Para ter um aumento ali substancial ali na porcentagem do nível E, na faixa de 10 a 15%. Esse eu acho que seria o justo. Mas a gente está na greve aí para lutar por esses valores, né? E vamos continuar aí na luta para que a gente consiga esses valores. Espero que a live tenha sido esclarecedora. Vou colocar outras reflexões minhas com relação à carreira nesse canal do YouTube, né? O Direto ao Ponto Podcast e em outros canais aí que eu tenho. E aí, se vocês quiserem se inscrever aí no canal para a gente continuar discutindo sobre isso, vai ser muito bom ter vocês aqui. E é, coloque aí nos comentários. Talvez eu tenha equivocado em alguma coisa, porque eu não sou lá de nenhum GT, não sou do GT que está discutindo a proposta lá em Brasília. Essa análise ela foi feita através das lives que foram feitas aí pela CTB, Tais na Luta, e também algumas falas, né, das pessoas que estão representando lá na Unir, e da leitura do relatório, exclusivamente disso. Então, eu queria levantar essa reflexão aí para vocês. Espero que tenham gostado da análise e convido vocês aí para se inscreverem para a gente continuar conversando a respeito.
Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo.